que veio do Líbano no início do século XX. E ele se tornou comerciante bem-sucedido nos anos 10, 20, até 30, muito bem-sucedido. E quando entrou a crise do café e o crack da Bolsa de Nova York, ele tinha boas condições financeiras devido ao sucesso no comércio. Então ele teve condições de comprar essa propriedade aqui, que é a Fazenda São Paulo. Na época, hoje são 400 alqueires, mas naquela época eram 120 alqueires. Ele comprou. E era uma lavoura de café decadente. E depois converteu para pasto. E até que em 1950 ele veio a falecer com 55 anos de idade, num infarto fulminante. E meu pai acabou prosseguindo. Meu pai tinha parado de estudar para trabalhar com o meu avô. Meu pai foi até o terceiro ginasial, mas sempre era uma pessoa que buscava conhecimento, era um autodidata. Cresci vendo meu pai trabalhando na fazenda, acompanhando meu avô, e tenho muitas memórias afetivas aqui, principalmente no viveiro de mudas, que eu sou apaixonada. Então eu, criancinha, via aquelas bancadas cheias de muda e tinha vontade de sair correndo no meio ali de todas elas. E, nossa, eu sempre gostei muito. Ou então de vir num pomar de laranja, ele tá todo florido, e sentir aquele cheirinho de flor de laranjeira. E é uma delícia. Eu sempre vi meu avô fazendo as coisas, falando sobre as laranjas com muito carinho, meu tio também. Eu vinha muito pra cá quando eu era criança de fim de semana com a minha mãe, ela fazia paisagismo aqui também. Então sempre foi uma parte da minha criação que ficou muito forte em mim. E uma lembrança que eu tenho muito forte assim do meu avô é que, além dele produzir a laranja, ele também gostava muito de laranja. Era um amor dele. Então, sempre que nas férias que eu voltava de Ribeirão, ficava aqui, eu sempre via ele à noite, antes de dormir, descascando um monte de laranja dele, e comendo, enquanto ele lia jornal, fazia palavra cruzada. Então era uma paixão dele. Em 1956, meu pai resolveu formar 21 mil pés de laranja aqui na Fazenda São Paulo. Então ele formou as mudas e 21 mil pés de pera-rio, metade com laranja em cima de laranja caipira e outra metade em cima de limão cravo. E eu nem era nascido ainda. Esse pomar começou a produzir, não tinha indústria de suco concentrado ainda. Então era tudo vendido para fruta de mercado. Então eu trazia vários compradores aqui, um pomar novo, exuberante, muito bonito. Desde pequena eu cresci com meu pai, meu avô, sempre mostrando pra gente como funcionava a empresa, a produção de laranja. E a gente sempre teve esse amor pela citricultura. E é muito gostoso de lembrar, assim, de ter tido essa referência, que meu avô era uma pessoa, assim, espetacular, de se admirar muito, e meu pai conseguiu seguir os mesmos passos dele, até melhor às vezes, e eu espero conseguir também. Eu, desde pequeno, acompanhei os passos do meu pai nessa atividade da citricultura, e quando eu fui prestar vestibular, eu acabei indo para agronomia, né? E assim eu me formei e vim trabalhar com ele aqui. E hoje eu estou com 40 anos de formado, 40 anos que eu estou trabalhando com o meu pai, na área que meu pai deixou, que meu pai já faleceu em 2014. E aí veio as filhas, sobrinhas, né? E elas já estão se preparando também para entrarem na área da empresa. Hoje somos eu e minha irmã, somos sócios aqui. Iniciando a minha trajetória também, formei em agronomia recentemente, esse ano passado. Não poderia ser diferente, né? Desde pequena eu gosto muito dessa área. E esse ano, 2026, eu estou iniciando a pós-graduação em fitossanidade em citros, lá na Fundecitrus. E estou muito animada de estar me especializando nessa área que eu amo, que é a citricultura, e se sentindo mais confiante em dar continuidade a esse legado, que eu acho muito importante.
Eu pretendo cuidar mais da parte administrativa, que é a área que eu mais gosto, de tomar conta de tudo, assim, no geral. Olha, eu acho que a coisa mais importante de uma atividade é ela ter um objetivo. E acredito que o primeiro dos objetivos é a sobrevivência. Nós, quando fazemos um empreendimento, esse empreendimento tem que sobreviver. A sobrevivência depende da transição de comando. O meu pai é uma pessoa muito especial, ele é muito inteligente. Bom, ele aprendeu muita coisa com o meu avô. Eu queria ter tido mais tempo também de estar aprendendo junto com o meu avô, mas agora eu tenho meu pai. E o meu pai, podemos dizer que a empresa está muito bem graças a ele, né? Ele sempre vai atrás das informações novas, esteve sempre participando dos grupos de agricultura, de citricultura, acompanhando tudo. É muito importante dar continuidade nesse legado tão forte que eles construíram. São 5 mulheres que vão assumir o comando dessa empresa, mas o mundo é das mulheres. Elas são, cada vez que, quanto mais o tempo passa, mais elas se mostram que são competentes, que são capazes de fazer acontecer, até melhor do que nós, né?